A nudez ontológica e o despertar do ser. Uma análise do Logion 37 do Evangelho de Tomé. O Logion 37 do Evangelho de Tomé apresenta um diálogo singular, no qual os discípulos indagam Jesus sobre o momento de sua manifestação e de sua visão. A resposta, carregada de profundo simbolismo gnóstico e místico, condiciona essa revelação a um ato radical de desnudamento. No dia em que estiverdes-nos como crianças recém-nascidas que andam por cima de suas roupas, então vereis o Filho do Vivente, e deixareis de ter medo. Para compreender a profundidade deste ensinamento, é necessário situá-lo dentro da tradição gnóstica que permeia o Evangelho de Tomé. Diferente dos evangelhos canônicos, o Evangelho de Tomé não narra milagres nem relata a paixão de Cristo. Ele se apresenta como uma coleção de ditos secretos, logions, atribuídos a Jesus, cuja compreensão promete a vida eterna. A gnose, palavra grega que significa conhecimento, não se refere a um saber intelectual ou acadêmico. Trata-se de um conhecimento direto, experiencial, que transforma radicalmente aquele que o alcança. Na tradição alquímica, esse processo é comparado à grande obra, o Magnum Opus, onde o chumbo da ignorância é transmutado no ouro da consciência desperta. Assim como o alquimista deve purificar a matéria-prima através de sucessivas operações, o buscador espiritual deve purificar sua alma, removendo camada após camada de condicionamento. A nigredo, a fase negra da alquimia, corresponde ao confronto com a sombra interior. A albedo, a fase branca, representa a purificação. As citrinitas, a fase amarela, marca o despertar da consciência solar. E, finalmente, a rubedo, a fase vermelha, consuma a união dos opostos e a realização da pedra filosofal interior. Na tradição cabalística, esse mesmo processo de desnudamento encontra sua expressão na árvore da vida, a Etz Chain. As 10 Sefirot representam emanações divinas através das quais o infinito, o Ein Sof, se manifesta no mundo criado. Cada sefira é um véu, uma vestimenta da luz divina que se oculta progressivamente à medida que desce da coroa, Keter, até o reino, Malkut. O caminho do retorno, o Tikkun, exige que o buscador ascenda através dessas esferas, despojando-se dos véus que obscurecem a percepção da unidade divina. Keter, a coroa, representa a vontade pura e a conexão com o infinito. Chokma, a sabedoria, é o lampejo primordial da consciência. Bina, o entendimento, é a capacidade de discernir e compreender. Abaixo delas, as 7 sefirot inferiores representam as qualidades emocionais e práticas que devem ser purificadas e equilibradas. O cabalista, assim como o discípulo do Logion 37, deve despir-se de todas as identificações com as esferas inferiores para alcançar a nudez primordial de Keter, onde toda a dualidade se dissolve na unidade do Ein Sof. A partir da exegese apresentada, compreende-se que este ensinamento não se refere a um despir físico vulgar, mas a um profundo e doloroso processo de desidentificação psicológica, social e espiritual. O primeiro pilar dessa interpretação reside na compreensão das roupas como uma metáfora para sobreposições do ego. As vestimentas simbolizam todas as falsas identidades com as quais o ser humano encobre sua essência verdadeira. São os papéis sociais, as situações, as crenças, os preconceitos e as ideias que adotamos e que, ao longo do tempo, nos levam ao esquecimento de nossa nudez original. Estar vestido, neste contexto, é estar aprisionado na ilusão do eu condicionado, projetando-se constantemente nas ansiedades do passado e do futuro, o que invariavelmente gera o medo. Para alcançar a visão do Filho do Vivente, que representa a centelha divina ou a verdade última, o texto propõe um retorno à inocência primordial, ilustrada pela figura da criança recém-nascida. Essa metáfora é reforçada pelos ecos de outros textos apócrifos. Nos Atos de Tomé e nos Libri Graduam, a nudez é associada à libertação do espelho da vergonha. A vergonha nasce da dualidade do julgamento alheio, o olhar dos perversos e dos voyeurs. Tornar-se como criança é, portanto, retornar a um estado anterior à queda na dualidade, onde a vergonha e o medo não encontram terreno para existir, preparando o indivíduo para o complexo amoroso com o divino. O olho que tudo vê, símbolo presente em diversas tradições esotéricas, representa a consciência divina onisciente que observa além das aparências. Na iconografia cristã, ele aparece dentro de um triângulo, representando a Trindade, irradiando luz sobre a criação. Na tradição maçônica, é o olho do grande arquiteto do universo. No Antigo Egito, o olho de Horus simbolizava a proteção, o poder real e a boa saúde.
Em todas essas tradições, o olho representa aquela visão que penetra os véus da ilusão, a mesma visão que o Logion 37 promete àqueles que se desnudam. A cruz, por sua vez, é um dos símbolos mais antigos e universais da humanidade. Muito antes do cristianismo, ela representava a interseção entre o plano horizontal, o mundo material, e o plano vertical, o mundo espiritual. Na tradição Rosacruz, a cruz é adornada com uma rosa no centro, simbolizando a alma que floresce no ponto de encontro entre matéria e espírito. A cruz ansata egípcia, o Ankh, representa a vida eterna e a chave para os mistérios da existência. Despir-se, no contexto destes símbolos, significa transcender a cruz da matéria, elevar-se do plano horizontal da existência condicionada ao eixo vertical da consciência pura, onde o olho divino finalmente se abre dentro de nós. Contudo, a interpretação avança para um nível ainda mais radical sob a ótica estritamente gnóstica. A nudez transcende o abandono de papéis sociais para abranger uma desidentificação em relação ao próprio corpo físico e ao cosmos material. Como ilustrado pelo trecho do Saltério Maniqueu, o corpo é visto como a vestimenta da enfermidade e uma cilada dos arcontes. O processo de desnudamento culmina na lembrança de que a essência humana é incriada e não pertence ao domínio espaço-temporal. Qualquer apego a esse domínio é classificado como idolatria. A libertação verdadeira é despojar-se do cosmos e resplandecer na essência do Paráclito. O medo, mencionado no final do Logion, é talvez a chave mais importante de todo o ensinamento. O medo é o guardião do limiar, a força que impede o ser humano de atravessar a porta estreita da transformação. Ele se alimenta das identificações, das roupas que vestimos. Tememos perder nosso nome, nossa reputação, nossas posses, nossas crenças. Tememos o vazio que se revela quando todas essas camadas são removidas. Mas é precisamente nesse vazio que reside a liberdade. Como ensina a tradição hermética, aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, e aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima, para realizar os milagres de uma só coisa. Quando o ser humano se desnuda completamente, ele descobre que não há nada a temer, porque não há nada a perder. A essência incriada não pode ser destruída, não pode ser diminuída, não pode ser ameaçada. Ela simplesmente é. Sempre foi. Sempre será. E nesse reconhecimento, nessa anamnese sagrada, o Filho do Vivente se revela. Não como uma entidade externa, não como um salvador distante, mas como a própria natureza essencial de cada ser. Ficai nus. E vereis. Por fim, o texto coroa essa exegese com a Sura do Vazio de Jacques Lacarrière, apresentada como o eco contemporâneo mais belo deste Logion. O poema atua como manual prático e devastador desse desnudamento. Através de uma série de imperativos paradoxais: desaprender, descondicionar, desmoldar suas máscaras, desencarnar suas paixões, desfazer suas certezas. Lacarrière ilustra que o caminho para a nudez essencial é uma via negativa. Exige a destruição sistemática de todas as construções que formam a personalidade, desfigurar Narciso e as crenças, desacralizar os profetas, culminando no esvaziamento total do ser. Desaprendei-vos. Ficai nus. Em conclusão, sob a perspectiva dos autores e textos reunidos, o Logion 37 não é uma promessa escatológica de um evento futuro, mas um convite urgente para um trabalho interior no momento presente. A visão do divino não é concedida a um eu estruturado, mas exige o aniquilamento voluntário das superposições ilusórias. Somente ao pisar sobre as roupas das falsas identidades, sejam elas psicológicas ou carnais, e ao abraçar o vazio do nada, o ser humano resgata sua condição de incriado, banindo definitivamente o medo e comungando com o vivente. Permita-se, agora, um momento de silêncio interior. Observe as roupas que você veste neste instante. Não as roupas de tecido, mas as roupas invisíveis. Observe o nome que carrega, os títulos que ostenta, as opiniões que defende com tanto fervor, as memórias que cultiva como se fossem tesouros, os medos que alimenta como se fossem verdades. Cada uma dessas camadas é uma vestimenta. Cada uma delas oculta algo mais profundo, mais vasto, mais luminoso. O convite do Logion 37 não é um convite para amanhã. Não é uma promessa para depois da morte. É um chamado para agora. Para este exato momento. Despir-se é um ato de coragem suprema. É aceitar o vazio. É abraçar o desconhecido.
É confiar que, por baixo de todas as máscaras, existe algo que não precisa de máscara alguma. Algo que é pura presença, pura consciência, puro ser. O Filho do Vivente aguarda, não em um templo distante, não em um livro sagrado, não em uma doutrina secreta. Ele aguarda no centro silencioso do seu próprio coração, onde todas as roupas já foram removidas, onde o medo nunca existiu. Ficai nus, e vereis o Filho do Vivente, e deixareis de ter medo,